dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Que bom receber vocês mais um dia de plano de estudo diário com a professora Michele. Vamos fazer a nossa acolhida de hoje? Curva sua cabeça, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito de bom por mim e por você. Na acolhida de hoje está falando o seguinte: você já sentiu ira? Já ficou com raiva de alguém? O que te tira do sério? Nós temos que lembrar o seguinte: os ensinamentos do Senhor são claros, né? Cultive sempre a bondade, a alegria no seu coração e a honestidade, porque o Senhor ele é bom para conosco. Amém? Então que o Senhor possa abençoar o nosso dia, que possamos aprender muito durante essa aula de hoje, ok? Vamos para a nossa aula de português? Na nossa aula de português hoje, nós vamos falar sobre festa folclórica. Outra coisa que a professora Michele quer dizer para você hoje. Hoje nós vamos trabalhar interdisciplinar, português e empreendedorismo, ok? Então hoje nós vamos trabalhar as duas disciplinas juntas, isso mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre interpretação de texto. Eu coloquei um texto hoje aqui que fala sobre o Carnaval do Jabuti. Vem falar desse pequeno jabuti e como que foi o carnaval dele, dessa dança. Então, de acordo com o que está escrito no texto, nós vamos fazer a interpretação do texto. Isso mesmo. A atividade ela deve ser realizada no seu caderno de português, tá bom? Então, a professora gostaria que você colocasse pergunta e resposta. Professora Michele, eu preciso copiar o texto acima? Não, você não precisa copiar o texto. Você vai apenas fazer atividade, ok? Pergunta e resposta. Então, eu vou fazer a leitura do texto e em seguida vou responder as perguntas de acordo com o que está escrito no meu texto acima. Então, vamos para a primeira pergunta. Na primeira pergunta está escrito o seguinte: qual o tema do texto? Professora Michele aqui não quer o título, eu quero o tema. O título é Carnaval do Jabuti e o tema central é qual? Festa folclórica, ok? Então aqui eu quero o tema. Cite os personagens que aparecem na história. 3. Essa narrativa é de gênero conto de fada? É uma notícia? É uma fábula? Você vai marcar a alternativa que é correta. 4. Ordene a fala do jabuti. Então, aqui você vai ordenar. Então, o que você vai fazer? Vou visitar o meu texto, fazer a leitura novamente e vou ver o que o jabuti falou primeiro. Você vai dizer, você vai e diz que é o jabuti fantasiado de macaco. Ele falou primeiro, eu chego no fim, ou ele falou primeiro, tem uma ideia? Então, de acordo com o que está no texto, você vai colocar a fala primeiro dele, né? Colocar 1, depois vou colocar 2, 3 e 4. Você vai ordenar, ok? Se tiver dúvidas, me chame no WhatsApp, que eu te ajudo. 5. Relacione as colunas e forme frases de acordo com o texto. Então, aqui na 5, eu vou relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, o macaco foi, que era o jabuti? Ficou estranho, né? O macaco foi o macaco? O macaco foi que ele tinha entrado nos eixos? Então, o que mais concorda a frase, e eu também posso verificar lá no meu texto, é o macaco foi ao baile. Então, aqui, a primeira coluna não é a letra A, então vou colocar aqui letra A, ok? Então, vou relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. Quando eu relaciono, eu formo a frase, né? O macaco foi ao baile, ok? Então, vou investigar cada uma. B, a raposa deteve quem? Um macaco? Que era o jabuti? Que ele tinha entrado nos eixos? Então, né? Vamos visitar o texto e vamos ver a frase que concorda com a primeira e a segunda coluna. Beleza? Questão 6. Qual foi o combinado do jabuti com o macaco? O que os dois combinaram? 7. O que o macaco fez quando deu a louca? O que ele fez?
O que o jabuti disse para a raposa após toda a confusão feita pelo macaco? 9. Releia o final do texto e responda. De que jeito a raposa foi embora? Letra A. B. O que o Rei Leão decretou? Então, de acordo com o texto, eu vou responder as questões, ok? Então, tiveram dúvidas? Não? Que bom, então. Se tiver, me chame no WhatsApp, ok? Vamos para a nossa aula de ciências. Na nossa aula de ciências hoje, nós vamos trabalhar com um projeto que se chama Dom Fernando Olímpio, Projeto integrado, integrador. O que nós trabalhamos nesse projeto, professora Michele? Nesse projeto são ações para a disciplina de ciências, que vai concretizar o nosso conhecimento. Isso mesmo. Ficou curioso para saber? Vou explicar direitinho como que vai funcionar. Então, o conteúdo de hoje é SOS Mata Atlântica. Então, nós vamos fazer esse trabalho e vamos executar esse projeto bem feito. Por quê? Porque é questão de prova. Também é um conhecimento a mais, não é mesmo? Então, o conteúdo de hoje é SOS Mata Atlântica. Observe a figura que a professora colocou. Observou? Ela te diz alguma coisa? Diz muito, né? Junto com o conteúdo, que é SOS Mata Atlântica, diz muito, essa figura. Então, vamos refletir e pensar um pouquinho no que essa imagem traz pra gente hoje? Ok. Então, o projeto integrador, meninos, o que é? São ações na disciplina de ciências, isso mesmo. E nós vamos realizar durante o ano todinho, com o objetivo de compreender a importância da Mata Atlântica e de outros conteúdos que virão após esse conteúdo que nós vamos aprender hoje. Então, vamos aprender quais foram as modificações na paisagem e suas consequências. Isso mesmo, nós vamos aprender tudo isso. É muito importante e enriquece o nosso conhecimento. E quando a gente aprende, a gente pode passar o nosso conhecimento para os nossos pais, para os nossos primos, não é mesmo? Então, a Mata Atlântica é o primeiro bioma. Professor, o que é bioma? É o primeiro bioma brasileiro. Bioma é um conjunto de vidas, vegetal e animal. Então, é o primeiro bioma brasileiro a sofrer um grave desmatamento. Então, na semana passada, nós estudamos sobre meio ambiente, E hoje nós estamos falando um pouquinho mais profundo sobre esse assunto. Além do desmatamento, há o comércio ilegal de espécies, da fauna, da flora. O tráfico de animais é recorrente, ou seja, é muito. Então nós temos que, por isso que colocou aqui, SOS Mata Atlântica, a floresta nunca morre sozinha. Então depende de mim, depende de você. Mas professora Michele, o que eu posso fazer para resgatar, um pouco só, dessas ações feitas pelos homens, o nosso conhecimento, transmitir aquilo que você aprendeu aqui hoje comigo para os seus parentes, para sua mãe, tá bom? Então, é recorrente o tráfico de animais, é muito triste. Então, principalmente os micos, as araras, as corujas, as orquídeas, os pinheiros. Vocês já ouviram dizer que isso tudo está acontecendo na Mata Atlântica? Você já ouviu dizer isso? Então, a longo prazo, há uma diminuição da diversidade de plantas, de animais, e isso tudo preocupa os governos e toda a humanidade, não é mesmo? Porque interfere em muitas coisas na camada de ozônio, não é mesmo? Então, carbono. Então, é muito enriquecedor isso que nós estamos tratando aqui hoje. Então, ficou curioso para saber mais sobre esse assunto? Então, nós vamos fazer o quê? Então, na atividade de hoje, você vai fazer um trabalho para mim. Isso mesmo, você vai fazer um trabalho com folha de papel a massa, com pauta, sem pauta. Isso, então você vai precisar do quê? Qual o material? Folha de papel a maço, sem pauta, para você realizar a capa. Folha de papel a maço com pauta, para realizar o trabalho. Pode pegar cola, tesoura, porque pode fazer colagem, tá? De figuras, assim como eu coloquei a figura no começo da aula de ciências.
né? Recortes de jornais, revistas, alguma coisa que te interesse, né? Mas o que nós vamos fazer? Olha só, na letra A. A Mata Atlântica é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta. Possui mais de 20 mil espécies de plantas e mais de 2.000 espécies de animais. E boa parte delas só existe nessa região. Faça uma pesquisa dizendo por que é importante preservar a Mata Atlântica e em sua pesquisa deve conter a exploração do pau-brasil, a flora, a fauna dessa grande floresta. Então, vamos relembrar o que você deve fazer. Você vai pegar, né, uma folha de papel amasso, sem pauta, vai fazer a capa SOS Mata Atlântica, vai desenhar uma figura, né, vai fazer a capa, né, do seu gosto. Dentro do trabalho, que você vai usar a folha de papel amasso com pauta. E aí você vai colocar o cabeçalho, a disciplina, certo? E vai fazer uma pesquisa para mim, dizendo qual a importância de se preservar a Mata Atlântica. Fez a pesquisa, escreveu. Dentro da pesquisa, você deve conter a exploração do pau-brasil, a flora e a fauna dessa grande floresta, ok? Então, estamos entendidos? Você vai fazer uma pesquisa para mim, descrevendo a importância de se preservar a Mata Atlântica, ok? Você, olha, na observação, você deverá realizar esse trabalho na folha de papel amasso, com pauta, e colocar dentro da pasta Conexão Saber. Então, você vai começar a realizar esse trabalho hoje, você tem 15 dias para fazer o trabalho. Assim que terminar, você vai colocar dentro da pasta Conexão Saber para levar na escola para mim. A data exata eu vou falar para vocês no decorrer da semana. Então, não se preocupe, ok? Porque nós realizamos atividades dentro da pasta Conexão Saber, na qual a sua mãe leva na escola e busca as outras atividades, não é isso? Então, nós vamos fazer dessa mesma forma. Eu vou marcar a data no decorrer da semana e aviso vocês. Eu tenho algumas sugestões de sites que você pode pesquisar. Esse aqui é o SOS Mata Atlântica, né? E tem esse outro site aqui, que é o Estado, né? Folha de São Paulo, que também tem muito conteúdo legal para você estar sabendo sobre esse assunto. Então, você pesquisou lá qual a importância da Mata Atlântica, falou sobre o pau-brasil, a flora, a fauna. Tem a questão B. O que você vai fazer na questão B? Procure no dicionário os significados das palavras do quadro abaixo. Então, você vai procurar no dicionário e vai colocar o significado, que é fauna, flora, floresta, ok? Colocar o significado de cada uma dessas palavras para mim. Na questão C, o que você vai fazer? Faça uma produção textual utilizando as palavras do quadro acima. Então, eu tenho essas palavras. Professora, vou usar todas elas? Sim, vai usar todas elas. E vai fazer uma produção textual para mim. Isso tudo na folha de papel amasso com pauta, ok? Estamos entendidos? Se não entendeu, pode me chamar no WhatsApp que eu vou tirar todas as suas dúvidas, ok? Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e com a pesquisa também vai aprender mais ainda. Então, nós temos atividade de português, IOPE e atividade de ciências. Posso começar meu trabalho hoje, professora Michele? Sim, deve, para não acumular, porque nós temos outras coisas para nós realizarmos. Esse conteúdo que eu coloquei, SOS Mata Atlântica, é conteúdo de prova, ok, meninos? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau!